registros de todas as retiradas, de todas as operações financeiras. Como vão ser feitos esses registros? Eles podem ser por planilhas, por IRPs, que são sistemas de gestão da empresa, e até livros de registros. Se for o caso de uma empresa pequena, uma empresa que não tenha um sistema de gestão, uma empresa que daqui a pouco não trabalhe, planilhas. Porque o que acontece? Pode ser que a empresa seja pequena, uma empresa que não use Excel ou daqui a pouco não tenha um sistema de gestão e ela pode ter um livro de registros, mas o essencial, o importante é que hajam os registros. Então, a empresa precisa ter desde o início e no decorrer do negócio uma conta de pessoa física separada da conta da pessoa jurídica, né? Uma conta PF, uma conta PJ pelo menos, contas, obrigações pagas nas respectivas contas, PF na PF, PJ na PJ, e registros de todas as retiradas, de todas as transações financeiras. Porque, pessoal, se não houver registro, não há controle. Se não tem controle, eu não tenho como saber se a minha empresa está realmente tendo lucro, se ela está tendo o faturamento desejado, se ela está dando resultado, se eu estou tendo resultado na pessoa física também. Porque o que acontece? Eu posso determinar que eu tenho que tirar um Prolabore X, a gente vai falar mais à frente agora sobre as retiradas, e daqui a pouco eu não consigo tirar esse Prolabore porque eu não estou tendo resultado satisfatório. Mas se eu estou tirando recursos da empresa sem registros, eu nem sei quanto eu estou tirando. Então eu não consigo fazer um levantamento financeiro, uma análise financeira para entender se a minha PJ está dando resultado, se eu estou conseguindo ter um resultado satisfatório na pessoa física, se eu como sócia, eu estou conseguindo ter sucesso dentro dessa empresa que eu estou gerindo, né, que eu sou sócia. Então, esses registros são fundamentais. E como eu estava falando agora na questão das contas, quando um gestor, um sócio, ele vai num caixa tirar um valor em espécie, porque ele precisa de um dinheiro um valor em espécie, ou leva no financeiro uma conta para ser paga ali pelo financeiro da empresa, uma conta pessoa física, ele pode fazer isso? Pode. Ele pode usar o financeiro para pagar uma conta para ele ou pegar um dinheiro do caixa. O que ele não pode fazer é não registrar isso. Ele não pode pagar uma conta da pessoa física pela empresa ou retirar um valor no caixa da empresa e não ter registro de que está sendo feita essa transação. O que tem que acontecer aqui? Tem que haver um registro de retirada da pessoa física na pessoa jurídica, no valor dessas contas que estão sendo pagas ou desse valor que está sendo tirado do caixa. Então, por exemplo, eu sou sócia de uma empresa e fui no caixa e retirei R$300 no valor em espécie que eu precisava. Retirei. O que meu financeiro vai fazer? Vai haver essa retirada lá no caixa, então o caixa vai informar o financeiro que eu tirei como sócia R$300 do caixa. O financeiro vai fazer um registro de retirada da pessoa física de R$300 na jurídica, como retirada sócio. E isso vai ser integrado no meu Prolabore, como uma retirada de R$300. E assim vai ser sempre. Por exemplo, se eu trouxe uma conta de condomínio, de luz, de celular, da pessoa física e paguei no meu financeiro, vai ter que haver uma retirada da pessoa física lá no financeiro com o valor da conta na pessoa jurídica para justificar o pagamento dessa conta. E o que tem que ser feito também é o seguinte: se é uma conta, por exemplo, de luz, de água, de condomínio, que eu vou pagar como debitada em conta, eu tenho que retirar o valor da pessoa jurídica, creditar na minha pessoa física e pagar essa conta na pessoa física. E registrar nos registros financeiros como retirada sócio da pessoa física. E vai estar tudo certo. Eu paguei na pessoa física, só foi o meu financeiro que operacionalizou isso e eu registrei as retiradas e fiz o pagamento nas respectivas contas. Então tá tudo certo. Claro que isso que a gente está colocando aqui, pessoal, são para sócios e gestores que são presentes na empresa,
que participam no dia a dia da empresa, que vão na empresa, que têm uma rotina na empresa. Não são empresas maiores que têm uma diretoria, que o sócio nem vai na empresa. Isso aqui acontece no caso de sócios presentes na empresa, ok? Então, uma outra questão importante são as retiradas, tá? Isso é muito importante ser definido. Como é que os sócios vão fazer as retiradas ou os pagamentos deles na empresa? O que acontece? Nesse caso, o adequado não é salário, tá? Porque o salário, ele implica em várias obrigações, FGTS, INSS, férias, 13º, que no caso de Prolabore não é exigido. Então, o ideal para sócios e gestores não é salário, tá? Seria Prolabore. Vou ficar aqui, fica mais fácil de vocês verem. Prolabore. Prolabore é uma palavra em latim, né? Vem do latim, que significa pelo trabalho. Então, Prolabore, ele é adequado quando o sócio trabalha na empresa, quando ele gasta um tempo dele, utiliza um tempo dele na empresa. Ele tem alguma função, alguma tarefa executada na empresa. Então, daí, nesse caso, vai se aplicar o Prolabore. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode acontecer de um sócio ser o dono da empresa, fazer a gestão da empresa, mas não trabalhar na empresa, ter só funcionários. Nesse caso, não é o mais adequado o Prolabore. Prolabore é um valor, um recurso financeiro em troca do trabalho que ele exerce. Aqui seria o ideal é o gestor, os sócios verem qual o valor de mercado dessa função que ele vai exercer, administrador, comercial, gerente comercial, gerente de marketing, enfim, gerente financeiro. Às vezes o sócio ele tem uma preferência por exercer alguma atividade na empresa. Então, vai se ver qual o valor de mercado desse salário e vai se equiparar o salário com o valor da função que ele está exercendo. Esse é o adequado. Mas acontece muitas vezes da empresa optar, do sócio optar por pegar um outro valor, né, um valor que ele entenda que ele precisa. E aí, esse é o Prolabore dentro da empresa ou dos sócios, né? Conforme se tiver mais de um sócio, por exemplo, que trabalhe na empresa, ele vai receber um Prolabore. O que a gente utiliza aqui como uma estratégia financeira, um recurso para os gestores daqui a pouco não pagarem tantos tributos, né? Terem uma vantagem tributária aí nessa questão de sócio ou gestor. Além do Prolabore, a gente pode distribuir lucro. A gente chama então de distribuição de lucro. Quando a empresa tem efetivamente lucro, quando aparece lucro contábil, né, quando a contabilidade consegue valorar, né, esse resultado, esse lucro, então a empresa pode distribuir o lucro. Sendo assim, o gestor, o sócio, ele pode tirar um valor menor no Prolabore e complementar esse valor com a distribuição do lucro. Qual é a grande vantagem para a pessoa física aqui, dos sócios ou do gestor? Que quando ele distribui lucro, a PJ é tributada, né, sobre o lucro, então ela vai ter a tributação lá de acordo com o enquadramento dela, se ela é lucro presumido, real ou está enquadrada no Simples Nacional, vai ter uma tributação na PJ sobre o lucro, e a PF não vai ser tributada. Então, tudo que for lucro distribuído não vai ter tributação na PF. Então, vai haver uma tributação no Prolabore, mas não vai haver tributação na distribuição de lucros. Então, é uma manobra que a gente chama, uma manobra de gestão para que a PF pague menos imposto, né? Tenha uma carga tributária menor. É bem interessante. E você pode analisar se essa questão ela se encaixa para o seu negócio, se é uma manobra que dá para fazer na sua empresa. É bem interessante para os sócios e para os gestores. Dentro dessa distribuição de lucros, é importante também já fazer um planejamento de quanto, na verdade, qual o percentual que a empresa vai distribuir e qual o percentual que a empresa vai, por exemplo, investir ou reinvestir na empresa. Então, aqui é importante também pensar o seguinte, ó,
que desses lucros... Então, a empresa teve lucro, foi contabilizado esse lucro, aparece contabilmente, então a gente pode determinar dentro desses lucros o que vai ser distribuído, o que vai ser investido, e aqui pensando no investimento da empresa, tá? Investimento da PJ para aumentar o ativo da empresa, e o que vai ser reinvestido. E aqui a gente está falando de estrutura da empresa, de frota de veículos, de aumentar, por exemplo, a infraestrutura da empresa, maquinário, melhorar, por exemplo, a qualidade de vida dos colaboradores, climatizando, pintando, melhorando iluminação, trocando cadeiras, mesas, né, o imobilizado da empresa. Então, esse reinvestimento, ele não tem que sair do caixa da empresa, ele não tem que sair, comprometer, por exemplo, o giro, o fluxo de caixa da empresa. Ele tem que sair de um valor que está planejado para isso, que está planejado para melhorar a empresa, para reinvestir na empresa. Ok? Então, isso aqui é uma questão bem importante quando a empresa tem lucros. Planejar qual o percentual a ser distribuído, qual o percentual a ser investido e qual o percentual a ser reinvestido. Muito bem. Então, a gente retomando aqui, né, reforçando essas dicas sobre a importância de separar a PJ da PF, a importância de ter contas separadas, conta para pessoa física e pelo menos uma conta para pessoa jurídica, a questão das obrigações serem debitadas, né, serem pagas nas respectivas contas, PF na PF, PJ na PJ, a grande importância dos registros, tá? A gente tem que registrar todas as questões financeiras, todos os pagamentos, todas as obrigações, todas as retiradas, tem que haver registro, seja em planilha, seja no RP da empresa, seja em livros de registro, mas tem que haver registro. E as retiradas, definir como vão ser as retiradas dos sócios ou do gestor, de quanto vai ser e qual a periodicidade. Se vai ser pro labore mensal, se vai ser distribuição mensal ou se daqui a pouco vai ser mais espaçada. E se houver lucro, como esse lucro vai ser distribuído, né, dividido em distribuição de lucros, investimento e reinvestimento. Valeu, pessoal! Nos vemos em breve com mais dicas e conteúdos da Fator Consultoria para o seu negócio.